Olá, sou Mônica Ramos, no ar mais uma vez com Gente do Rio, um programa dedicado exclusivamente às questões do estado do Rio de Janeiro. Hoje o nosso foco é a cidade maravilhosa, o desenvolvimento econômico da nossa capital. Aqui, todo domingo pela manhã tem um programa novo, com reapresentação depois do Canal Livre. Mas você pode assistir quando tiver tempo, no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje voltamos a ter Gente do Rio em dose dupla, com 2 entrevistados. E a economia carioca ainda pulsa. Depois do lockdown, de um para, não para, de um fecha e abre, e depois do risco de fechar tudo de novo, as coisas começam a voltar ao normal, ou pelo menos ao novo normal. As atividades econômicas voltam a crescer, os empregos reaparecem. O Gente do Rio mostra os 2 lados de uma mesma moeda. A visão do poder público, com Chicão Bulhões, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro, e a visão do setor produtivo, com Marcos Saciano, presidente da ADEME, Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário. Muito obrigada pela sua participação, secretário Chicão Bulhões. Muito obrigada também pela sua presença, Marcos Saciano, presidente da ADEME RJ. Secretário, essas secretarias de desenvolvimento nunca são simples, né? No estado é desenvolvimento, energia e relações internacionais. A sua é desenvolvimento, inovação e simplificação. Por que vocês trabalham mais do que os outros secretários? Por que essa complicação toda? Não, a gente trabalha muito, Mônica. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, com o Marcos, obrigada. Com você, batendo papo aqui sobre o nosso Rio. Assim, a gente acaba que desenvolvimento econômico é um tema muito transversal mesmo, né? Você pode falar de educação, você pode falar de saúde, tudo isso são aspectos que, obviamente, desenvolvem uma sociedade. Então, às vezes, a gente precisa comunicar um pouco melhor também para a população entender um pouco qual é o norte ali daquela pasta, né? Para onde a gente está indo. Então, no nosso caso, a nossa agenda é muito de inovação na cidade, né? Quer dizer, transformar o Rio na capital da inovação do país, inovação e tecnologia, e simplificação. Por que simplificação? Que eu acho que talvez seja uma inovação aí em nomes de secretarias Brasil afora. Porque, na verdade, quem gera dinheiro, quem gera renda, quem gera pagamento de impostos na cidade do Rio de Janeiro é o privado, né? São as pessoas físicas, as pessoas mesmo no dia a dia, e, obviamente, as empresas também, né? Que geram emprego, geram renda. E a gente entende o seguinte, a gente muito ajuda quem pouco atrapalha, quem menos atrapalha, né? Principalmente quando a gente fala de governo, que acaba botando muitas vezes muitas travas burocráticas para essa movimentação de riqueza. O que gera riqueza é movimento. É uma troca entre você, é uma compra de um produto, é uma venda de um serviço, são pessoas trocando coisas. E é isso que gera riqueza. Então a gente precisa destravar essas barreiras que as pessoas encontram no dia a dia. Quem é empreendedor sabe muito bem disso também, para que as pessoas possam gerar riqueza aqui na nossa cidade. Então por isso que ficou com esse nome aí de simplificação. Mas o trabalho é complexo. É complexo, mas é bom. Marcos, a construção civil, tradicionalmente se diz, né, que ela é a mola propulsora da economia. Se a economia está recuperando, o primeiro indicador é que o mercado imobiliário, a construção civil, está indo bem. Pela situação atual do mercado imobiliário e da construção civil, a gente pode ter esperança? Muita esperança. Primeiro, obrigado pelo convite, Mônica. É um prazer estar aqui com boas você falas, e com o nosso querido secretário Chicão, falando do Rio, cidade que a gente tanto ama. Sou carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro, de coração. Nasceu de onde? Nasceu aonde? Aqui no Rio mesmo. Não, qual bairro? Copacabana. Falando de construção civil e de mercado imobiliário, é mola propulsora porque emprega muito, arrecada muito. Né? Emprega, quando eu digo emprega em todas as faixas da pirâmide, né? Das pessoas mais necessitadas aos grandes salários também. O ano de 2021 foi muito bom, foi um ano de mais de 20% de crescimento em relação a 2020, principalmente, na minha opinião, porque a construção civil não parou. Né? Formalmente fomos decretados como atividade essencial, apesar de sempre nos declararmos assim, e a construção civil não parou. Então, continuou empregando. Imagina o que seriam canteiros parados, imagina o cenário de desemprego, o cenário de adiamento de impostos, seria um cenário realmente muito destruidor para a cidade.
E não aconteceu isso. Graças a Deus, os empresários conseguiram respeitar todas as normas, os protocolos vigentes e continuar firme. Então, a gente fez um ano de 2021 muito bom. 2022, com todos os desafios que a gente tem pela frente, ano de eleição, várias legislações sendo discutidas, mas eu sou muito otimista, com o pé no chão, claro, mas muito otimista para 2022 também. O que é um paralelo assim com o resto da economia, que teve um desempenho mais ou menos, foi e voltou, né? Então, é curioso, a construção civil, o mercado imobiliário está com essa pujança nessa O mercado época. imobiliário é uma atividade de ciclo longo, né? Então, as obras que estão sendo feitas agora são lançamentos de 3, 4 anos atrás. Então, o importante de não parar é não causar justamente esse ato, né? O setor de serviços é um setor um pouco mais imediato, o setor de varejo é um pouco mais imediato. Não parar no mercado imobiliário é essencial porque ele é um trem que demora a pegar velocidade, mas quando pega velocidade ele pode se manter durante muito tempo, né? Então, não fazer a parada, né? Não fechar o mercado imobiliário e a construção civil foi muito importante para o mercado continuar colaborando com a economia. Agora, mais uma curiosidade do secretário Chicão Bulhões. O senhor foi eleito para deputado estadual na primeira tentativa, o que é muito raro. Aí depois foi convidado para ser secretário e seu partido novo, exigiu que você, não vou chamar de senhor que é muito jovem, O senhor está lá no céu, o senhor está lá no céu. que você renunciasse ao mandato. Foi difícil essa decisão depois de ter de um feito tão espetacular como se eleger na primeira tentativa? Não, sim e não, né? Acho que, obviamente, você entrar num projeto e no meio do caminho você enxergar que as pessoas à frente desse projeto têm uma visão diferente da sua para a caminhada, né? E eu acho, assim, é muito importante. O que me motivou a entrar na política foi o Rio de Janeiro, foi o país, foi o Estado, foi entrega, foi resultado, foi poder realmente trabalhar e dar a minha contribuição, né? Aproveitando a formação que eu pude ter na minha vida, que eu tive sorte de ter, a experiência que eu pude ter no privado, né? Que eu nunca tinha participado antes da política eleitoral. Realmente 2018 foi minha primeira vez, eu sou advogado. Então, a partir daquele momento que você entra, você fala, cara, eu quero entregar trabalho, senão não faz o menor sentido eu estar aqui. E eu senti principalmente que o projeto do Novo localmente, ele estava mais autocentrado, né? Eu acho que estava colocando à frente mais, na minha opinião, claro, estava colocando à frente coisas que eu não estava priorizando. Acho que a minha prioridade era entregar para o Rio de Janeiro. Então, porém, eu tenho muitos amigos lá, tem pessoas que eu admiro, tem pessoas que fazem um grande trabalho, mas eu acho que por essa divergência, quando o prefeito fez o convite para mim, e esse foi o lado fácil da decisão de poder entregar toda essa agenda que eu já vinha defendendo desde deputado para a cidade do Rio de Janeiro, que é a minha cidade, que é o que me motivou a estar aqui, segunda maior cidade do país, segunda maior economia do país e metade do PIB do estado do Rio de Janeiro, né? Metade de tudo que é criado de riqueza e atividade econômica do Rio de Janeiro. Então, por mais que eu fizesse esse movimento de estar na cidade, que foram também, a maioria dos meus eleitores estavam aqui na cidade, os meus eleitores do interior também podem se beneficiar do trabalho nesse aspecto. Então, eu achei que o pessoal ia entender. Isso é que eu ia perguntar agora. Como explicar para os seus quase 27 mil eleitores, é gente pra caramba. É mesmo. Eu votei num deputado e elegi um secretário para a cidade do Rio. Isso aí. Como você falou, principalmente do interior. Como é que foi explicar isso para eles? Acho que quando a gente vota em alguém, você elege um representante. Acima de tudo, você está elegendo uma pessoa para te representar e para entregar aquela agenda que ele se comprometeu. A minha agenda sempre foi um Rio mais simples, desburocratização, recuperação econômica da cidade e do Estado. Como eu falei, a cidade é super importante proporcionalmente para o Estado. A gente colocar o Rio de volta nos trilhos, uma agenda de saneamento. Lutamos muito nesse assunto, não só enquanto deputado, mas como secretário. Eu participei diretamente das negociações também pela cidade, aqui junto com o prefeito, na questão das novas concessões de saneamento. Então foram temas que, na verdade, não se perderam. Na verdade, eles ganharam mais força, né? Eu acho que o importante é isso. Dado que eu estou aqui, eu tenho que entregar resultado, eu tenho que entregar trabalho para as pessoas. E é isso que me motiva todos os dias. Marcos, nesse mote da desburocratização que ele acabou de falar, que o secretário acabou de falar, o feito que vocês têm mais elogiado, vocês, o mercado da construção, é o Licim.
que foi implementado agora na gestão do secretário Chicão Bulhões, que desburocratiza, que facilita o licenciamento dos empreendimentos. O que representou essa iniciativa para o mercado de vocês? O Licin, sem dúvida nenhuma, é um dos fatos mais marcantes dos últimos 10 anos da atividade imobiliária, na minha opinião. Me lembro quando começou o mandato do prefeito Eduardo Paes e o Chicão, entre outras qualidades que ele tem, são várias, é uma pessoa que gosta muito de ouvir, né? Tem a capacidade de ouvir, não necessariamente concordar com tudo, mas capturar as informações e ver como que pode aplicar. E nós tivemos juntos, né, representar várias empresas, as associações também, explicando as dores do mercado, a vida como ela é, né? Eu costumo brincar assim, a vida como ela é, como é que é o nosso dia a dia, o que a gente enfrenta de fantasmas, de problemas na hora de investir. Fizemos até alguns gráficos mostrando para o Chicão e para a equipe dele. E chegamos a uma conclusão, quer dizer, que já era o raciocínio do mercado, de que a aprovação do projeto é um marco importantíssimo na decisão de investimento de um empresário, né? Milhões e milhões são gastos em terrenos a todo momento na cidade, em investimentos, mas a aprovação do projeto, a certeza de que você tem um projeto aprovado, pronto para ser executado, é um marco importantíssimo numa decisão. E a gente explicou isso, dizendo quanto mais cedo o incorporador tiver essa notícia da aprovação do projeto, mais rápido ou mais investimento será feito na cidade. E de quanto tempo para quanto tempo foi essa aprovação? Quanto que era e quanto que ficou? Olha, depende muito da complexidade de cada projeto, é claro, nenhum projeto basicamente é igual ao outro, né? Um projeto não necessariamente percorre os mesmos caminhos, interfaces, órgãos e tudo mais, mas projetos levavam-se um ano, mais de um ano para ser aprovado, e você tem projetos aprovados em 60, 90 dias, 120 dias, dependendo da complexidade de cada projeto. Isso é muito diferente. Imagina um empresário, um investidor, antecipando em 9 meses, 10 meses, o investimento na cidade. Isso é muito poderoso. Ele emprega 10 meses antes, ele paga impostos 10 meses antes. Isso para o fluxo de caixa da prefeitura mesmo é muito impactante. E além do Licin, secretário, que outras iniciativas de desburocratização para facilitar a vida dos investidores foram tomadas na sua gestão? Bom, primeiro destacar aqui, acho que o que o Marcos falou é muito importante, né? Esse diálogo com a ADEME, com outras entidades, assim, foi super rico para a gente poder discutir internamente, inclusive com os servidores, né? Esse desenho do Licin, aliás, é um trabalho feito pelos servidores também, claro que a gente provoca, né? Eu fico lá como gestor, mas é importante destacar esse trabalho que os servidores técnicos compraram isso, né? Isso é muito importante, até porque político vem e vai, né? Quem está lá muito estável mesmo também é o servidor. Então é super importante isso, eu acho que eles compraram essa nova cultura, esse novo olhar, e isso fez o sucesso do Licin. Em paralelo ao Licin, o que está dando hoje, talvez o maior desafio para a gente foi a digitalização, né? A gente chegou lá e era realmente pastinha de papel, uma pastinha amarelinha com papel e um volume de papel imenso. Dos processos. Digitalização dos processos. De licenciamento e de que mais? Licenciamento urbanístico e ambiental. A nossa pasta, a primeira coisa que a gente fez foi unificar o licenciamento ambiental e urbanístico na mesma secretaria. Daí o pessoal que chiou, achou que o licenciamento ambiental não tinha que estar em desenvolvimento econômico, mas o meu recado para essas pessoas é muito simples. Não existe desenvolvimento econômico no século XXI que não seja sustentável. Não existe. Você não consegue nem levantar hoje grandes montas de dinheiro mundo afora com investidores se você não tiver uma preocupação ambiental, se você não tiver segurança ambiental. Só que isso afeta diretamente o processo, né? Como o Marcos colocou, quanto mais tempo você espera para ter uma licença, quanto mais travas você coloca, você acaba prejudicando a geração de empregos e a geração de oportunidades na cidade. Então a gente precisa equacionar isso, né? E a minha formação como advogado ajudou muito, porque eu entendo de processo, né? E do fluxo de processo. Então a gente pegou como funcionava no Tribunal de Justiça, em outros órgãos que já estão digitais, falou, pessoal, a gente tem que replicar essa interface, né? Ou seja, a forma de você usar o sistema, o cidadão tem que estar na casa dele, ainda mais agora que a gente vive na pandemia. Essa digitalização, essa aceleração que vocês fizeram, tem a ver com a pandemia? Também. Porque todo mundo virou mais digital durante a pandemia? Ou acelerou um pouco esse processo também?
ou já estava dentro do curso previsto e seguiu? É tudo isso. Tá? Então, assim, tem uma agenda do prefeito Eduardo Paes hoje da digitalização, né? A gente tem na Secretaria de Governo uma coordenadoria específica para esse tema, que está se ocupando de digitalizar todos os órgãos da prefeitura para se integrarem a esse sistema. Tem a questão da pandemia, né? Claro que no momento em que os nossos servidores técnicos foram para casa, no momento que a gente teve essa dificuldade de deslocamento e presença das pessoas e também, obviamente, do setor privado presente lá, isso ajudou, as pessoas passaram a saber mexer um pouco mais nos seus computadores também, principalmente as pessoas que têm mais experiência, né? Já têm mais tempo ali de casa, que estão acostumadas com papel, então isso ajudou. E também teve uma inoperância do governo anterior que deixou vencer contratos de carro em específico, que são carros da administração pública que tem que levar o processo para lá e para cá. Obviamente, quando é papel, você precisa fazer um deslocamento físico. Mas isso daí, francamente, e né? aí, quando... Em 2021, 2022, você levar processo de carro é dose, né? Essa era a realidade. Então, assim, dose. Como precisa, tudo na administração pública, você vai fazer certinho o processo, você demora uns 9 meses para conseguir alguma coisa. A gente demora 9 meses para conseguir uma impressora, para você ter uma ideia. Então, assim, é burocrático até para o gestor público. E quem quer fazer tudo certinho tem que vencer essa burocracia. Mas a gente aproveitou, fez do limão uma limonada, que o pessoal tinha também deixado vencer, e a gente provocou os servidores. Gente, vai levar um tempo aqui para poder ter carro de novo. Então, a única maneira de você sanar isso é, vamos fazer uma pastinha digital que todo mundo possa só clicar ali e resolver. Então, já não teve a ver com a pandemia, teve a ver com a falta de contrato, né? Também, assim, mas eu acho que, de novo, é porque a pandemia trouxe para o servidor também uma familiaridade maior com os sistemas. Quem usava videochamada até então? Quase ninguém. O celular já tinha videochamada, o computador já tinha, mas quem fazia? Mas não usava, não. Ninguém fazia. Agora, no momento que todo mundo se acostumou a fazer, as pessoas começaram a fazer audiência online, por exemplo, com videochamada. Então, tudo isso mudou a dinâmica de como também o servidor se relaciona com a população, com o cidadão que está acionando o serviço. Então, todos esses fatores somados ajudam. E a nossa pressa também, né? A gente não podia deixar que a gente ficasse ali sentado esse tempo todo trabalhando e continuasse com essa pastinha inoperante de papel para lá e para cá. Porém, está sendo um desafio mesmo, assim, a gente precisa melhorar muito o sistema ainda, não está o ideal como a gente gostaria, estamos sofrendo um pouquinho, apanhando, mas é um caminho sem volta, né? No momento que você caminha, você vai só para frente. E vocês, as empresas da construção, do mercado imobiliário também tiveram que acelerar, tiveram que digitalizar mais rápido do que estavam planejando? Sem dúvida. Naquele momento em que, de uma hora para outra, todo mundo foi para casa, né? Obrigado a ficar em casa, as pessoas passaram a buscar alternativas para as suas tarefas. Então, imagina uma pessoa que estava buscando imóvel, naquele momento os estandes, por exemplo, fecharam. Os estandes de vendas fecharam. Elas passaram a ficar mais tempo procurando, já procuravam, obviamente, pela internet. Isso para imóvel novo, né? Usado, então... Usado passou a ter ferramentas de fotos, de vídeos, de passeios virtuais, através dessa combinação de fotos com vídeos. As pessoas foram forçadas ou aceleradas a buscar alternativas, que, na minha opinião, vão ficar para sempre, porque foram muito bem avaliadas e deram resultado. As empresas começaram a assinar, por exemplo, contratos de forma digital, que é, digamos assim, era um plano B, passou a ser o plano A. Hoje em dia todo mundo assina contrato as ferramentas de assinatura digital e ninguém mais acha isso estranho. A necessidade fez o uso, né? Como dizia minha avó, né? Exato. E como não era uma coisa de uma determinada empresa, era um efeito coletivo, ninguém ficou avaliando, essa empresa assina dessa forma, mas a outra faz. Todo mundo foi junto. Então isso acabou que deu uma rapidez nesse uso da ferramenta e uma avaliação de cliente e de vendedores, no caso incorporadores e construtores, de que aquilo ali era um caminho para não se parar. As obras fisicamente teriam que ser feitas e, como já falamos, os canteiros não pararam, mas dali era realmente uma questão física. Mas as vendas, você fazia uma reunião com o cliente, menos tempo de deslocamento, no fato, naquele momento nem poderia se deslocar, mas depois, quando já podia, continuaram acontecendo, uma pessoa sai para meia hora de deslocamento, uma reunião, meia hora de volta, ganhou uma hora naquele momento. Então, as reuniões passaram a ser de vendas só digitais, as palestras dos incorporadores para os corretores totalmente remotas, né?
e com belíssimas ideias, até mais bacanas, às vezes até do que as físicas. Então isso veio para ficar. Deu certo e, na minha opinião, veio para ficar mesmo. Agora, secretário, você falou de insegurança no licenciamento ambiental em relação à sustentabilidade das obras ou dos empreendimentos em geral. Mas uma das principais críticas do setor, uma das principais reclamações do setor, principalmente da construção, é a insegurança jurídica. Agora, aqui na cidade, a gente tem um exemplo que foi a suspensão da licença das vargens, né? Que estão considerando você compra uma área, você faz você tem que cuidar, você tem, ainda mais ali, tem que ter segurança, não sei o que e tal, e aí de repente suspende todas as licenças para as obras. E aí? Vamos lá, primeiro assim, não tem nada mais suspenso. Então, o que a gente seguiu a linha lá e o prefeito adotou muito essa linha, depois também das conversas todas com os setores e todo mundo. Assim. O que estava licenciado está. Né? Quem passou pelo processo direitinho da licença, percorreu o caminho, tinha uma expectativa e obteve o direito de fazer, isso ficou preservado. Mas nessa região de vargens, para aqueles que não tinham ainda licença, a gente está realmente fazendo um debate amplo, junto com a Secretaria de Planejamento Urbano, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, em razão daquilo que principalmente a Secretaria do Meio Ambiente da cidade traz como fragilidade daquele local, em especial quando chove muito. Né? A gente vê aquelas imagens das casas cheias d'água, das pessoas debaixo d'água, literalmente, de jacaré andando dentro da casa das pessoas. Isso aí roda a internet, vira meme por aí, mas são questões muito sérias. As pessoas perdem tudo nessa situação, fora o risco de vida que essas pessoas têm. Então, é uma região... Mas, geralmente, essas obras não são obras licenciadas, né? Muitas delas não são. Mas só que quanto mais a gente estimular que sejam obras legalizadas, melhor. Por isso que a gente está fazendo esse processo também de simplificação. Tem que ser simples para quem quer estar certo. Então, quanto mais simples for para quem quer estar certo, menos as pessoas vão ter a desculpa de fazer essas construções irregulares. Agora, a gente sabe que a cidade tem um desafio imenso em relação a essas construções irregulares. E uma revisão que o prefeito acabou fazendo também no início do governo foi em relação até aos projetos se chamava Minha Casa Minha Vida, hoje se chama Casa Verde e Amarela, que lá atrás, em 2009, a prefeitura, até no governo, Eduardo Paes estimulou, né, o prefeito puxou muito essa agenda dessas construções no Rio de Janeiro inteiro. Então se criaram vários incentivos urbanísticos, vários incentivos fiscais. Só que o que aconteceu foi que esses empreendimentos se deslocaram, por uma razão de mercado, para lugares onde a terra é mais barata, onde faz mais sentido você fazer esses empreendimentos. E são muitos também nessas regiões. Só que são coisas grandes, são coisas que têm um impacto urbano muito grande. Tem muita gente, precisa de escola, precisa de hospital, precisa de transporte público, precisa de rua asfaltada. Então gera um estresse para a cidade também conseguir entregar na mesma velocidade que o privado consegue entregar, que é muito mais rápida, né? Então o privado entregava e a cidade tinha que correr a reboque nessa situação. E também acabava criando alguns incentivos, dado que não tinha tanta infraestrutura, mas passava a ter gente, dessas construções irregulares começarem também a florescer naquele redor. Então o prefeito fez um movimento, também conversando o máximo com a sociedade que a gente conseguiu, para tirar os incentivos dessas construções nessas regiões e concentrar os incentivos. Incentivo é o bônus, né? Ou seja, a gente está dando a mais como cidade, para que se construa nas regiões que têm infraestrutura hoje. Zona Norte, centro da cidade, Porto Maravilha, outras regiões infraestruturadas aqui, parte de Jacarepaguá, que a gente quer concentrar os incentivos da cidade onde a gente já tem infraestrutura, que tem oportunidades de imóveis, tem oportunidades de terra, muitos abandonados, que a gente entende que poderiam ser transformados em projetos interessantes. A gente vai voltar a falar em incentivos, outro tipo de incentivo, no próximo bloco. E no próximo bloco, você sabe o que é Porto Maravilha? Vamos saber o que é esse projeto da Secretaria de Desenvolvimento. E a segurança pública? Até que ponto ela é fundamental para o desenvolvimento da cidade? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, olha, Chicão Bulhões, e com o presidente da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário, hoje está só nome difícil, Marcos Saciano.
Secretário, o que é Porto Maravilha? Bom, Que projeto é esse da Secretaria? Nós vamos virar um novo Vale do Silício brasileiro? queremos. A gente sabe que o nome é meio brega e meio irreverente, né? Muita gente falou, pô, por que Maravilha? Um negócio em inglês. Ué, Mas é brega porque é inglês, É né? brega porque é inglês, né? Tem o Maravilha. Mas assim, a gente quer que seja um nome reverente mesmo e muito importante também, a gente às vezes adota essas nomenclaturas, esses nomes, para que quem está chegando no Rio pela primeira vez, imagina você é um gringo, está querendo investir na cidade. Pô, você saber que tem lá um valley, ele já associa ao que tem nos Estados Unidos, ao que tem na Europa, ao que tem em outros lugares, então fica mais fácil identificar. E é no Porto Maravilha, né, que foi um super projeto aí, inclusive das gestões anteriores do prefeito Eduardo Paes, da gente levar a infraestrutura para a região do Porto, né, com a derrubada da perimetral, que fez ali, transformou aquela área da cidade e ficou esquecida. Então, a gente está isso que eu ia falar. tudo isso. Transformou, mas não chegou a virar o que era planejado, né? Porque isso são planos de longo prazo. Então você precisa que os dessa governos... vez vale? Dessa vez vale, com certeza. Até porque ó, a gente já aprovou... Trocadilho horrível. Trocadilho também. bom, foi trocadilho bom, foi trocadilho bom. Acompanhando a breguice. É isso. Não, mas a gente aprovou na Câmara dos Vereadores, no final do ano passado também, uma alíquota de ISS, né, de Imposto sobre Serviço Diferenciado ali para aquela região. Né? Então a gente está chamando aquilo de Distrito Maravilha. Então, quem for empresa de inovação, tecnologia e quiser se instalar ali, quiser vir para o Rio, ou que já estiver no Rio e quiser se expandir ali naquela região, vai pagar menos ISS, né, 2%. E também a gente está com um projeto de um grande hub ali. Né? O que é um hub? Um lugar onde todas as empresas de tecnologia, de vários setores diferentes, financeiro, varejo, seguro, saúde, vão estar ali inseridos e se conectando com novas tecnologias e novas startups, né, empresas que estão começando e querem inovar. E dentro desse hub também vai ter uma primeira universidade ali, uma primeira graduação ali naquela região. Marcos, esse ano a Câmara de Vereadores está discutindo e a previsão é que aprove até o meio do ano o novo plano diretor da cidade. Então, falando em incentivos aqui que o secretário estava citando, nesse plano diretor vão ter os incentivos para construir em determinadas áreas, gabaritos, onde tem comércio, onde tem moradia, enfim, vai redefinir toda a vida da cidade. Qual a expectativa do mercado, de vocês, da construção, para esse novo plano diretor? O plano diretor é um guia, né, sobre legislação de onde pode se construir e como se deve construir na cidade para os próximos 10 anos. Né? É uma lei que visa o longo prazo. De 10 em 10 anos ele deve ser revisitado e discutido. Então, 2022 é justamente o aniversário dele e a gente está, nesse momento, o projeto já está na Câmara dos Vereadores, já foi enviado pelo Poder Executivo. O que o mercado espera, é claro, né, é uma lei que incentive a produção imobiliária. O mercado imobiliário, já falamos aqui, é mola propulsora de empregos e impostos. Quanto maior, dentro de regras discutidas, debatidas, com segurança jurídica, como a gente acabou de falar aqui, que impacta tanto o investidor ao decidir por uma cidade ou outra, a segurança jurídica, como aquelas regras mudam ou não mudam, são respeitadas ou não. Então, o plano diretor tem uma capacidade muito grande de incentivar a produção imobiliária tão necessária para a retomada da economia do Rio de Janeiro. Só para ilustrar aqui com números, em 2013, portanto há quase 10 anos atrás, o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, chegou a produzir 11 bilhões de VGV, né, que é a soma do valor de todas as unidades de um empreendimento, durante o ano de 2013. Quase 10 anos depois, mais ou menos, em 2021, nós chegamos a produzir 6 bilhões, basicamente o fechamento do ano de 2021. Os números estão sendo fechados ainda, mas basicamente quase 6 bilhões de reais. É muito menos do que a gente já produziu há pouco tempo atrás. E é claro que o plano diretor vai nos dizer se nós vamos buscar de novo esse número, que ainda está muito distante, praticamente a metade do que nós já produzimos num passado muito recente, ou não. Ele tem o poder de incentivar regiões através de regras e tudo mais, ou, que é o que a gente não deseja, de inibir a atividade imobiliária. A gente espera, e a gente tem um debate muito amplo através da Associação
na ADM, Sinduscom e tudo mais, um debate muito amplo com o executivo, um debate muito amplo com o legislativo, muito profissional, muito técnico, e a gente coloca a nossa visão do que a lei deveria ter para incentivar a produção imobiliária, incentivar, obviamente, a economia da cidade. Secretário, eu queria tocar em outro assunto de incentivo, os incentivos fiscais. O senhor é adepto da teoria do Estado mínimo, da interferência mínima do Estado na economia, e a atração de empresas nos últimos anos tem sido feita basicamente com renúncia fiscal. Os outros estados fazem, eu diminuo teu ICMS aqui, eu diminuo teu isenção por tantos anos, e que não é muito a sua praia. Como o senhor pensa, você pensa, em atrair as empresas sem usar desse artifício? Já que todo mundo em volta usa, né? Os outros estados usam. Não vai perder? A primeira coisa é o seguinte, vamos separar incentivo de competitividade. Né? São coisas bem diferentes. Ser competitivo é o seguinte, o meu concorrente ali, adoramos São Paulo são nossos parceiros, vêm investir no Rio, mas são nossos concorrentes. Sei. Porque a empresa adoramos São Paulo, sei. Adoramos São Paulo, claro. Porém, nossos concorrentes podem optar por ir para lá ou vir para cá, por exemplo. Então, exatamente, a gente acaba concorrendo, sim, com outras cidades, com outros estados. Então, a gente precisa ter uma questão, a gente precisa ter tributos nas alíquotas lá, a gente precisa ter o percentual que seja competitivo para que a gente consiga fazer essa atração para cá. Então, se um coloca, a gente coloca também, a gente não pode ficar para trás. Temos que fazer isso com responsabilidade fiscal, também não podemos comprometer as contas do município. Incentivo é quando você faz uma coisa só pontualmente, específico para aquela pessoa num momento especial, dizendo que aquilo ali vai transformar aquela região. A gente tem vários estudos que mostram que isso não é bem assim, né? Que você pode fazer isso para uma pessoa, para outra pessoa, mas não necessariamente aquilo ali ajuda a atrair novas pessoas para o ecossistema. Então tem que ser usado com muito cuidado. A gente usa com um olhar de competitividade, ou seja, temos que ter impostos o mais baixos possíveis, que nos permitam pagar as contas da prefeitura, mas que também nos permitam ser competitivos com outros lugares. Em paralelo a isso, o que a gente está fazendo também para compensar? Fomentar o ecossistema, ou seja, começar a juntar as pessoas. Olha o exemplo do Hub do Maravalha que a gente falou aqui. Estamos colocando com investimento também da prefeitura. Tem uma graduação de ponta, atraindo empresas e juntando as pessoas para se falarem. As pessoas não vão para outra cidade ou para São Paulo só porque tem mais demanda ali de alguma coisa. Elas também vão pelo ecossistema, porque elas precisam de fornecedores, precisam de bons parceiros, precisam contratar boas pessoas para trabalharem nas suas empresas. Então, tudo isso são fatores que levam a pessoa a tomar uma decisão de investimento em algum lugar. Segurança jurídica, ou seja, se as regras vão permitir que a pessoa possa fazer conta e prever que daqui a 10 anos aquele investimento vai valer a pena. Então, todos esses fatores que estão no nosso olhar são, de fato, os fatores que fazem diferença. Então, para além da questão fiscal, acho que a gente tem que ter esse olhar aí, multitarefas, multissetores, multiações, para que as pessoas passem, de fato, a acreditar no Rio novamente. Eu acho que está começando. Falando em acreditar no Rio, falando em incentivos, uma das regiões que, no plano diretor, se quer incentivar a ocupação, a construção, é a Avenida Brasil. E aí se pretendem dar incentivos, isenção de impostos. Aí, vocês vão na Avenida Brasil com esses incentivos? Olha, vão construir? O mercado vai onde há demanda por produtos, né? A questão da Avenida Brasil, eu acho que é um pouco mais além do que só técnica de produtos, de adequação à demanda de produtos e tudo mais. Ali tem uma questão de segurança, né? Um terreno vale o potencial construtivo que ele tem e o quanto as pessoas desejam morar, apesar da Avenida Brasil ser, né, uma artéria principal de transportes do Rio de Janeiro, ela tem um histórico, né, de problemas, digamos assim, de segurança pública. Segurança pública afeta muito a decisão de alguém comprar o seu imóvel. Porque, afinal do dia, você vai comprar, afinal de contas, você vai comprar seu imóvel, muitas vezes, o único imóvel da vida. Poucas são as pessoas, né, um percentual muito pequeno das pessoas, se a gente olhar o mercado inteiro, que compram 2 imóveis na vida. Você vai comprar um imóvel onde você sabe que você tem um patrimônio se valorizando, onde seus filhos vão ser criados. Acho que a Avenida Brasil
tem um potencial com uma ressalva de segurança pública importante ali. Um outro projeto que a Prefeitura e a Secretaria contam com o apoio da iniciativa privada é o Reviver Centro. O mercado imobiliário está animado com o Reviver Centro? Está entusiasmado? Vai aderir? O mercado está animado, o mercado está muito atento, está estudando muitas oportunidades no centro. Se você parar para pensar, toda cidade, que a gente diz assim, a cidade tal está bombando, ou a cidade tal é referência no mundo, ela tem um centro da cidade pulsante, um centro da cidade desejado, um centro da cidade que não é só comercial. Muitas vezes é muito caro morar até no centro da cidade de várias metrópoles do mundo. O nosso centro, historicamente, ficou desenvolvido uma espécie de um tema só. Comercialmente, então ele tem uma vida restrita ali de 9 às 5, de 9 às 6, pouca moradia, apesar dele estar... Agora, depois da pandemia, uma vida comercial, inclusive, reduzida, né? Antes da pandemia, ele já sofreu um esvaziamento, né? É importante que a gente lembre disso. A pandemia realmente foi um golpe muito duro, né? Uma vacância, muitos espaços comerciais vazios, muito comércio fechado. Agora, o centro é provido de transporte, cultura, natureza, lazer. Então, ele tem as premissas necessárias. A gente precisa incentivar, voltamos à história do plano diretor, apesar do Reviver Centro ser uma lei independente do plano diretor, voltamos à história de incentivar a produção. Não é da noite para o dia que vai acontecer, como não foi da noite para o dia também que o centro chegou nesse esvaziamento, apesar da pandemia ter acelerado. Não é da noite para o dia. Um produto imobiliário, entre você começar a negociar com o proprietário até você entregar um imóvel aos compradores, dura 5, 6 anos se for super rápido. Então é claro que a gente tem que confiar no trabalho de formiguinha, incentivar. O Reviver Centro contém incentivos na redação da lei. O mercado vai testar isso, né? É claro que os primeiros produtos já saíram e foram bem. É importante que mais e mais lançamentos aconteçam para que essa onda positiva seja tão impactante. Mas a minha sensação, e o que a gente conversa muito no mercado, é que muitas empresas vão sim testar empreendimentos no centro e a gente torce para que dê certo. Agora, secretário, o Marcos falou sobre o Rio é capital cultural do Brasil, né? E o nosso polo de cinema e vídeo, já há 30 anos foi construído na época do prefeito Saturnino Braga, 30 anos. Era uma criança na época, né? Tenho 33, né? Pois é. Eu tava ali. Não decolou. E agora tem o projeto do Distrito Criativo. Isso aí. Que envolve também o Polo Cinevídeo, né? Pois é. Colocamos uma nova licitação aí na rua, né? Isso também foi trabalhado muito na Secretaria de Governo junto com o nosso Rio Filmes, né? O pessoal da Rio Filmes. E a gente tem ajudado muito na interlocução também com o setor produtivo, E o que tem de diferente desse para pegar, para dar certo, como o outro não teve? Acho que primeiro o desenho, a modelagem ali da concessão, né? Tem uns aspectos técnicos específicos dessa área. Inclusive o setor produtivo, né, até nos deu um feedback, olha, precisa melhorar isso, aquilo, outro, para não acontecer o que aconteceu no passado. Então, de novo, a gente está ouvindo bastante para poder melhorar. E essa ideia do distrito, principalmente naquela região, né, você tem uma produção audiovisual, principalmente naquela região ali do polo hoje, né, você tem espaço, até por exemplo como o Parque Olímpico, que poderia servir como um espaço, a gente tem espaço ali como o Rio Centro, tem outros instrumentos ali naquela região que poderiam servir como um local onde a gente junta uma governança. Eu estava falando um pouquinho agora sobre ecossistema. Ecossistema é quando os atores se conversam, quando eles se potencializam. Então a ideia desse distrito do audiovisual nessa região é justamente que a gente faça essa governança dos atores que estão ali para que a gente possa potencializar todas as atividades que estão ali naquela região. Que vão ficar na região do Parque Olímpico, a região onde está o Polo Cinevídeo mesmo, né? Aquela região ali da... Mas tem um aeroporto ali perto, não atrapalha as gravações? Não, até ajuda. Inclusive pode ser usado como set de filmagens, por que não? Né? Aqueles filmes que usam o pessoal entrando e saindo do aeroporto ali, então acho que ajuda, agrega. Marcos, a Câmara aprovou também a Lei da Liberdade Econômica que o secretário Chicão, que é a menina dos olhos dele, né, que ele já falou aqui. O que vai mudar? Como é que o mercado viu essa aprovação e essa ideia? Você vai construir um empreendimento, por exemplo, só para ilustrar aqui,
que tenha lojas embaixo, ou que queira abrir um escritório de qualquer coisa embaixo. Se essa pessoa tiver, esse cliente, né, tiver a facilidade de obter um alvará mais rápido, a loja abre mais rápido, começa a movimentar aquela região mais rápido. Só dando um exemplo. Tudo que é um pouco menos governo, dentro das regras e dentro dos limites, um pouco menos governo e mais mercado, o governo estabelece regras mínimas, senão vira confusão e bagunça, e deixa o mercado conduzir aquela realidade. Tudo que leva para esse lado, é claro que ajuda a dinâmica de desenvolvimento de novas áreas, desenvolvimento de novos empreendimentos, novos produtos. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando há restrição demais, não é da questão da lei de liberdade econômica, mas era do antigo Código de Obras, só para ver quanto mais restrição, mais dificuldade. O antigo Código de Obras não permitia fazer apartamentos pequenos. Por quê? Ninguém sabe, não permitia. Apartamentos mínimos com ressalva de pouquíssimas áreas, mínimo de 50 metros quadrados. São Paulo voava nos últimos 4, 5, 6 anos, vendendo apartamentos pequenos, os investidores gostavam, para aluguel, turismo e tudo mais. Rio de Janeiro não podia, todo mundo achava que o Rio não queria, quando na verdade o Rio não podia. Né? Revisou-se isso no último Código de Obras, o Rio passou a fazer empreendimentos de unidades pequenas com baita sucesso. Então, quando o governo legisla um pouco menos ou libera um pouco mais a liberdade dos atores, né, da economia, certamente ele lucra com isso, porque mais atividade, mais impostos, mais emprego, como a gente já cansou de falar aqui, e do lado particular ele se sente um pouco mais até estimulado a usar, a tentar, a investir, testar certo ou errado. Então, essa questão, de novo, a lei da liberdade econômica tem muito do que o Licin tinha para os projetos, né? Fazer mais rápido e vistoriar menos ou liberar um pouco mais a responsabilidade de quem está atuando. Né? Muito do que o Licin previa na construção. Então, isso conversa muito. Eu ia chamar o próximo bloco agora, mas eu não posso deixar de deixar o secretário falar sobre essa lei de liberdade, porque, né, é a menina dos olhos dele, né? Comemorou tanto quando foi aprovada. Eu acho assim, complementando o que o Marcos disse, que essa era a lógica, assim, a gente está mexendo numa coisa também muito importante aqui. Bom, primeiro a gente está defendendo um pouco o direito do empreendedor no momento da fiscalização, né, em que ele tem que receber a primeira fiscalização como orientadora, para orientá-lo a como é que funciona a regra. Então, isso é uma coisa que defende também a pessoa que quer estar certa, mas às vezes não tem uma informação, não chega a ela, né? A gente tem uma quantidade de leis tão grande que às vezes a pessoa não conhece. Claro que isso não pode ser usado na técnica jurídica, mas a gente sabe que na prática a pessoa precisa de uma orientação. Então, a gente coloca isso na lei e também essa questão do alvará mexe na questão do zoneamento da cidade. Né? Isso é uma mudança muito relevante. Porque o que era o alvará? O alvará era um controle de onde cada coisa podia ficar. E aí, lá em 1976, pega-se um mapa da cidade e fala, ó, isso aqui pode isso aqui pode aquilo, isso aqui pode outro. Só que existe uma vida na cidade, a cidade é viva, a cidade acontece. É dinâmico. Estamos em 2021, as pessoas estão trabalhando de casa. Você vê os grandes empreendedores aí que todo mundo aplaude, mundo afora, a história das pessoas começando na garagem de casa. Aqui no Brasil, até então, se o cara começa na garagem de casa, entra lá, a fiscalização fecha e suspende a atividade econômica, entendeu? Então, tudo isso acaba. E para aquelas atividades que não têm impacto relevante, ou seja, de baixo risco, que não atrapalha ninguém. Então, todo mundo ganha e, obviamente, ajuda a gente a focar a fiscalização em quem merece ser fiscalizado de fato. Então, agora sim, no próximo bloco, será que o Rio de Janeiro vai ganhar uma cidade da cerveja? Boa essa ideia, né? E vamos conhecer o perfil do consumidor dos nossos entrevistados. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões, caramba, quase sufoco aqui, e com o presidente da Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário, a ADM, Marcos Saciano. Secretário, o senhor foi aprovado na Câmara Municipal um projeto do vereador Rafael Alísio Freitas que cria a Cidade da Cerveja. E foi indicado até um local, um prédio lindíssimo,
da Estação Leopoldina, né, a estação de trem da Leopoldina, para fazer a Cidade da Cerveja. E você encampou esse projeto, abraçou, gostou. A gente também gostou muito, né, Marcos? Como é que vai ser? Vai sair do papel isso? A gente está trabalhando nisso, né? Tem uma empresa pública que é a Invest Rio, de atração de investimentos na cidade, está capitaneando a viabilidade desse projeto, também com parceiros privados, que é muito importante para tirar do papel. Mas na Leopoldina a gente acha que seria muito difícil de fazer, tá? Porque tem uns embrólios lá que o governo do estado precisa resolver, tem que revitalizar aquele prédio todo, tem muita coisa para ser feita ali no caminhar. Mas é um prédio tão lindo, seria maravilhoso. Um presente, né? Seria maravilhoso, mas para sair mesmo a gente está olhando de novo para a região do Porto aqui, a gente está olhando e namorando ali, se o governo do estado também nos ajudar. E a gente já teve algumas conversas também, principalmente com o secretário Nicola Mittioni, que nos recebeu muito bem, gostou. Já esteve aqui, já deu entrevista para a gente. Pois é, gostou da ideia de tem um imóvel ali no Porto, do lado do aquário, do Aqua Rio, tem um imóvel ali que era para ser uma escola de... É um galpão? Era para ser uma escola do Teatro Municipal, é um prédio bonito também, é um prédio que foi reformado com a ajuda do BNDES, e porque foi reformado ele já teve um investimento ali naquela área, precisa ser uma coisa cultural. Então a gente estava estudando a possibilidade da gente fazer com a cultura da cerveja também, quem sabe um museu da cerveja, com atividades culturais e que possa se juntar aí com a cidade da cerveja. Vamos ver se a gente consegue tirar do papel, estamos trabalhando. Marcos, a gente estava falando em que o Estado pode ajudar, ou a Prefeitura, ou o Poder Público pode ajudar. Qual deve ser o limite da interferência do Estado nos negócios privados? Regulando, né, criando regras. Um local sem regras é um local onde o ilícito tem vantagens, isso é um absurdo. Né? Construções, por exemplo, trazendo de novo para a questão da construção civil, onde não há regras, onde não há fiscalização, há atividade ilegal. E é o que a gente diz é o seguinte, as empresas, por exemplo, no mercado não são concorrentes, podem ser concorrentes num determinado lançamento, numa determinada área. O maior ônus para o mercado imobiliário é a atividade ilegal. Essa não emprega, não paga direito, não constrói direito, não arrecada imposto, destrói meio ambiente. Então, como a gente estava falando, por exemplo, Lei da Liberdade Econômica, tem regras, divisão de responsabilidades, o Licim, voltando de novo, né, falando de novo do Licim, o Licim tem divisão de responsabilidades do empreendedor. Eu tenho que fazer autodeclarações, sou responsável e se não fizer corretamente, teria que pagar por isso. Né? As leis existem para isso. E o público, com isso, pode ficar um pouco mais aliviado, porque sabe que o privado correto, legal, regular, tem a sua atividade bem feita. Então, o limite é estabelecer, digamos assim, regras mínimas e dividir responsabilidades. Quanto mais você coloca a responsabilidade no privado, eu acho que é um pouco disso, da Lei da Liberdade Econômica, do Licim, você começa a nivelar por cima a atividade privada e a dificultar a atividade ilegal, que eu acho que é o maior câncer de qualquer economia. Atividade ilegal, que não emprega, que não arrecada imposto. Então, esse limite é muito da divisão de responsabilidade, do privado querer também ter essa responsabilidade porque trabalha direito. Então, agora vamos para o nosso ping-pong final, o nosso perfil do consumidor, como eu chamei, né? Time de futebol. Flamengo. Partida inesquecível. Acho que hoje em dia são duas. A final de 2019 e o gol do Pet, né? Para mim foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã com meu pai, era o Flamengo e Vasco. Embora o Flamengo tenha perdido, eu ainda ganhei um saquinho de xixi na cabeça, um clássico para quem estreia no Maracanã, naqueles tempos dos anos 90. Batizado, né? Batizado, eu vi a partida despedida do Zico inesquecível. no Maracanã também. Foi muito legal. Escola de samba. Gosto de assistir todas, mas tenho algo especial pela Beija-Flor. Mangueira. Desfile ou samba enredo inesquecível? O da Beija-Flor, daquele super polêmico do Cristo coberto. Ratos e Urubus. Urubus, Home, a fantasia, uma coisa assim, né? Home, um enredo que vem sempre à cabeça, eu vou invadir o Nordeste, sou cabra da peste, sou Você já foi ao sambódromo com o prefeito? Ainda não tive esse prazer ainda. Melhor roda de samba da cidade? Qualquer uma na Lapa, bem acompanhado de amigos. É isso, cara. Agora tem no Largo ali, né, que a gente está, enfim, até na região do Porto, que virou um grande point lá no Brasil, saiu nas revistas, né, o
o nosso Largo da Prainha ali tá rolando umas rodas bem interessantes. O Largo da Prainha foi completamente revitalizado ali. Total. Nosso querido Rafael Vidal, né? É que é isso. o mais novo empreendedor, o rei da noite, do dia. Aí Mas o cara que eu sempre visito ali é o Rigo do Angudo Gomes, que é um clássico também. é um clássico Grande também. amigo tá ali no Largo. É verdade, o Angudo Gomes é ótimo. Vista mais bonita do Rio Eu curto muito a Enseada de Botafogo. também. Ali, passando pelo aterro. Olha, não é? Eu acho que às vezes a gente acho. passa pelo aterro sem observar a beleza. Muitas vezes dirigindo, olhando para verdade. frente. Aquela Não, enseada de eu Botafogo é sempre, diferencial. aquilo dali dá um sentimento diferente, né, gente? Dá um sentimento de Rio, né? É. Concordo, vamos convergir nisso. A Enseada de Botafogo. Político Não, é mas terrível, eu concordo, né? é verdade. Mas Mas é é só lindo, é verdade. Eu sou Obras- velejador também, a vida inteira velejando ali, né? Não tem como não achar bonito também, naquela bacana, Baía ali de hein? Guanabara. Eu tenho pavor. Lugar mais charmoso do Rio. Tem 2 lugares que eu gosto muito. Né? Eu moro no Jardim Botânico, frequento muito o Jardim Botânico. Acho uma delícia. E quando você vai, muitas vezes você pode ir para vários jardins botânicos. Né? Você pode ficar num cantinho, aquela grande alameda. Gosto muito do Jardim Botânico. E gosto muito também da pista Cláudio Coutinho, ali no cantinho da Urca. Acho que ela tem uma paz, uma visada ali do Rio especial. Já é mais Era na que eu ia natureza. falar, Urca. Acho que é o cantinho charmoso que realmente fica ali protegido ainda, né? Num cantinho do Rio que fica bem bonito. Secretário, quando criança, que foi outro dia, né? Foi ontem. O que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser advogado mesmo, assim. Eu venho de uma família de advogados, juristas, e acabou que eu fui fazer direito também muito por essas influências. Mas aí no meio do caminho, a política foi falando mais alto, a vontade de participar foi grande, e em 2018 acabei vindo parar aqui, mas ainda tenho essa veia de advogado. E você, Marcos? O que queria ser quando crescesse? Bem criança mesmo, né? Ah. Adorava os carros de bombeiro, achava o máximo, queria ser bombeiro, né? E depois já quis ser professor também. Gosto muito da troca né, numa sala de aula. Professor de quê? Ainda é tempo. Na verdade, já fui professor, até particular, em um determinado momento da minha vida. Mas professor assim, de curso, de pós-graduação, acho que a troca com o aluno, e principalmente de alto nível, acho um negócio muito rico. As aulas online Muito não rico. são iguais, né? Diferente. Eu foi estava necessário, fazendo mas nada MBA, substitui o fim. parou. Quando veio online, eu parei É. e eu estou esperando voltar ao presencial. É. Qual é o melhor bar do Rio? Bar. Eu curto Bracarense depois da praia, assim. Eu gosto de Jobi. Um filme. Império do Sol. Acho um filme assim de uma superação. Um dos filmes que eu me lembro de ter chorado criança. Império do Sol, acho imperdível. Um filme que impressionou. Eu gosto muito de filme de guerra, eu assisto quase todos. Então, Resgate do Soldado Ryan foi um que me marcou. Um livro. Do Amir Klink, Paraty entre dois polos. Adoro os livros do Amir Klink, Diário de Bordo, me sinto viajando com ele, acho imperdível. Não, o meu é Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Não passa uma semana sem. Feijão. Quando viaja? Aí fica aquela saudade e compensa na volta, entendeu? Compensa na volta. Quando chega, a primeira coisa, Adoro. feijoada. Adoro feijão. Pizza. Um ídolo. Senna. Vivi minha infância, adolescência, torcendo por ele. O ídolo do meu avô. Que o nome? Meu avô mata Peter. E um sonho. Eu já tive pequenos sonhos ao longo da vida, né? Criar os filhos com honestidade, com educação, era um sonho que eu tinha antes de tê-los, e graças a Deus hoje estão acontecendo, tem 14 anos e são pessoas maravilhosas. Um sonho São vê-los... gêmeos? São gêmeos. Por isso que eu falo dos filhos, eles são gêmeos. Casal Ai, de que gêmeos. legal. Pedro e Júlia. E vê-los reproduzindo assim, o bem, fazendo o bem para mim e fazendo isso para as próximas gerações. Fazer o bem, não importa quem, para mim é essencial. Seu sonho, Boa. secretário? Meu sonho eu estou realizando, trabalhar pelo Rio de Janeiro aqui. Está sendo um sonho realmente realizado. Muito político, totalmente político. Mas o que eu posso fazer se é verdade? Não Muito posso obrigada mentir. pela sua participação. Obrigado. O papo foi ótimo, muito político, muito. Obrigada também, Obrigado, Marcos. Obrigado a você, Chicão. Valeu. Foi muito legal estar aqui com vocês e o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Um beijo!